Olá, tudo jóia? Eu sou o André Pado, aqui do Concarica, e a gente vai agora, eu vou entrevistar uma pessoa que eu admiro muito, há muito tempo eu vejo em salões de humor o trabalho, tudo tal. E, enfim, eu acho que você, se não conhece, deveria conhecer o blog, o site, o trabalho do Fernandes. Fernandes, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é você, como que você começou, como que foi isso, como que você está hoje, enfim, fala brevemente a sua história aí para o pessoal ver que é legal e é possível trilhar um caminho de desenho aí. Beleza. Meu nome é Luiz Carlos Fernandes, eu trabalho no jornal Diário, né? Diário do Grande ABC, aqui em Santo André. Né? Eu tenho uma agência eu faço uma parceria com o Gilmar, e a gente ilustra livros infantis, né? Essas coisas. Eu faço charge todo dia, né? Diariamente. Eu participo de uma reunião de pauta no jornal, fico ali no mínimo 8 horas por dia. De manhã eu trabalho em casa e à tarde eu trabalho no jornal. Essa é a minha vida, né? Eu nunca, quando eu comecei, eu não pensei em trabalhar em jornal. Eu comecei em 81 trabalhando numa gráfica. Né? Antes disso, eu já tinha publicado no jornal lá em Avaré, na cidade de Avaré, onde eu nasci. Eu trabalhava numa banca de jornal, né, e ficava desenhando o dia todo. E o que eu gosto muito é de escultura também, porque meu pai, ele arrumava um barro também. Essa coisa de pai é engraçada. Eu acho que eu até perdi meu pai recentemente, e daí eu estava lembrando do que eu gosto de desenhar. Eu lembro que ele fazia um patinho a partir do número 2. Ele fazia um 2 e fazia um patinho. Eu tinha lá uns 3, 4 anos de idade, eu achava fantástico aquele patinho, né? As linhas, né? Eu tentava imitar e nunca consegui desenhar o patinho igual ao do meu pai. Eu sempre achei assim. Eu acho que é por isso que eu peguei o gosto do desenho. Né? E eu sempre digo que, até, acho que é o Chico, o Paulo Caruso, não sei, sempre confundo os dois. É verdade, às vezes eles confundem Assim, também. toda criança gosta de desenhar e alguns não param, né? E desenho é isso, eu acho que a caricatura é isso, você tem que ser livre, você não tem que ter medo. Para exagerar, você não pode ter medo. E a criança, conforme você vai crescendo, você vai criando barreiras, né? Que vai te, será que está legal? Alguém não vai gostar, né? Eu lembro, e por isso que eu gosto muito de desenho de criança, né? Que nem você pega um artista que nem Picasso, por exemplo. Picasso, ele desenha como criança. Quando ele começou, é aquele desenho sofrível, né? Quer fazer certinho e tal. Quando você sofre muito, quem vai ver também sofre, né? Eu sempre digo isso, né? Você tem que desenhar com alegria, você tem que ter prazer em desenhar e não ter medo de errar. E para conseguir isso é difícil. Até hoje eu estou tentando desenhar o patinho do meu pai, sabe? Daí você fica naquela coisa dura, né, para desenhar. E eu gostava muito, eu acho que eu comecei com escultura. Até tem uma aqui que eu fiz do caso, será que dá para mostrar aqui? Dá, puxa, é só puxar. O Bira também fez isso, foi mostrando alguns trabalhos, fica Olha, legal. essa é uma escultura que eu participei do Salão de Muro. É o Cássio, goleiro do Corinthians. Eu sou palmeirense, mas é Mas uma. mas como dava uma bela caricatura, você. Essa boca de gaveta, né, que ele tem. E, mas eu gosto também de caricatura, de desenhos clássicos. Esse aqui eu fiz com um amigo meu, Celino, não entreguei ainda. Dá para ver aí? É a Mary Monroe. Essa já não é Ah, caricatura, né? esse é É um mais trabalho. um busto mais realista. Agora, aquele que você mostrou anteriormente, o goleiro do Corinthians, ele é modelado em argila, depois fundido em algum material, ou é esculpido mesmo numa pedra? Modelado em epóxi. Em epóxi. Aquela, sabe, aquela massa Uhum, que endurece, né? É Durepox, né? Durepox é isso. a marca, né? Mas é a massa epóxi. Depois eu pinto essa coisa. Então eu sempre gostei, porque meu pai arrumava barro e eu fazia escultura, ficava na banca de jornal fazendo com argila, né, escultura, e fazia caricatura. Eu acho que eu comecei com escultura para depois passar para o papel. E disso, eu acho que isso também ajudou a, para que o meu trabalho tivesse um volume, né?
eu sempre pensei nessa coisa do volume, né? Sempre tentei dar com o lápis esse volume. E é isso, a gente vai aprendendo, e eu acho que quanto mais livros você for pesquisando, aprendendo, melhor é, sabe? Tem muita barreira, assim. Você não pode sofrer no trabalho, eu acho. Entendi. Tem que ser um trabalho prazeroso enfim, você não pode se engessar muito, porque senão você não acaba não distorcendo muito, ou, enfim, fica muito durinho o seu trabalho. Exatamente. Às vezes, quando eu sou jurado de algum salão, às vezes as pessoas podem pensar assim, falar assim, pô, o Fernando é jurado, ele vai julgar, vai preferir aquele trabalho que é com detalhes, né? Aquele trabalho que parece até os poros no pulso, aquela coisa assim. E não, eu gosto de tudo, cara. Às vezes eu acho que é fantástico quando você consegue, com poucas linhas, já resolver um desenho, né? Talvez para você chegar nisso é difícil, né? Essa coisa. Então eu gosto de tudo. Arte é uma coisa bem interessante. Às vezes um trabalho, se você se o trabalho está legal, você começa a você fez uma forma legal, você estudou legal o trabalho, e daí você pode encher de poros, ele vai continuar. Quando você terminar o trabalho, ele vai estar legal, né? Agora, quando você sofre, sabe? Às vezes você trabalhou ali, sei lá, o olho está legal, mas está torto, né? Tal. Ele vai continuar torto. Então é melhor você abandonar aquele trabalho e começar outro, né? Eu penso assim, então, mas eu gosto de vários estilos, procuro sempre. Às vezes eu acho que eu não tenho estilo, né? As pessoas conhecem meu trabalho. Falam, Dá pra reconhecer, sim, cara. Dá pra reconhecer que pra você, pelo menos nas caricaturas e nas ilustrações feitas com lápis e tal, dá pra reconhecer. Agora, eu vi alguma coisa de colagem também no seu site, lá no seu blog. A colagem já é uma coisa mais digital ou a colagem é também recorte de papel? Como que é? eu uso tudo, cara. Tem uma colagem que tem um lá, eu faço com recorte de revista. Às vezes eu faço um velho eu pego aquelas moças de revista, amasso o papel, vou colando ali e faço uma caricatura de velho, né? E às vezes dá certo. É o lance de experimentar mesmo, né? De você não ter essa barreira. Sim. E, enfim, se tivesse uma barreira de não, só pode ser lápis de cor, só pode ser isso, pode ser aquilo, enfim, você não daria essa liberdade para você mesmo criar essas colagens, né? Que é uma coisa um pouquinho fora da caixa, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que você não está desenhando mais com lápis de cor? Só estou vendo lápis preto, né? É porque eu não tenho lápis de cor, acabou e não estou encontrando, sabe? Fala sério! E, esse lápis que eu uso, eu acho que o material que você usa é muito importante também, né? Eu gosto muito desse lápis, o Faber-Castell alemão, e no papel Canson, né? Eu acho importante você se dar bem com o material, né? Ter prazer em desenhar com o material. Entendi. Às vezes eu não encontro, o Faber-Castell acabam, né? Principalmente cor de pele, que é muito difícil. Daí eu fico sem material, daí eu fico experimentando outras coisas. E agora, ainda mais que está nesse momento, não sei se você está acompanhando, que tem uns livros de pintura para adultos, que é o Jardim Secreto, não sei o que. Minha esposa até pediu de Dia das Mães esses livros para ela pintar. Ela gostava de pintar quando era criança. Falou, puta, me compra que eu vou pintar. Afinal, com duas filhas, não teve muito tempo, filhas pequenas, não teve muito tempo de pintar nada. Mas a gente foi outro dia numa Calunga, tudo bem que o lápis Faber-Castell alemão não vai ter na Calunga, Não. mas, cara, não tinha lápis aquarelável, não tinha nenhum, nada, nenhuma marca, nada. Isso me lembrou esses dias. Eu fui dar uma oficina no mês passado, numa escola, né? Num lugar aí, até uma escola carente. A sala estava lotada, né? Tinha ali, não lembro, tinha 30 alunos, sei lá. E quem estava dando aula antes era uma professora de arte que deu aula antes e entregou as páginas desses livros aí para a criançada pintar. Isso é cheio de detalhes, demora, né? Ia terminar a aula dela e ia começar a minha. Então a gente tem tantos minutos, depois você. A criançada não queria parar de pintar esse negócio, cara. E para eu engatar a minha aula. A tua oficina,
para tirar a atenção da criançada. E eu vejo que a criançada curte muito pintar, né? Também esse negócio de pintar, eu sou daltônico. Eu não conheço o verde, para mim não existe, né? Ah, é? Olha só, sabia não. Não sabia? Não, Eu não sou sabia. palmeirense. Eu sempre digo que o amor é cego, né? Por isso que eu torço pro Palmeiras. Coisa, muda de time, vai pro Corinthians, poxa, resolve. Não, eu já tenho 2 filhos corintianos, cara. Eu Puxa cuidei na vida. educação. E, e daí eu lembro uma vez que eu pintei, eu mandei, eu tinha 17 anos, não, antes disso. Trabalhava na banca de jornal, lá no interior, e eu mandei um trabalho para a Folhinha que chamava Futuro Artista. Naquela época a Folhinha era colorida, né? E eu mandei uma folhagem e pintei de marrom. Então o cara falou assim, por que você pintou de marrom? Eu falei, não pintei de marrom. Eu mostrei o lápis. Era o ocre, né? Ele falou, isso é marrom. Eu falei, não, isso aqui é verde. Não, não é verde. Daí eu descobri que eu não conheço o verde, eu nunca vi o verde. Para mim, o verde eu vejo o marrom, o ocre. Caramba, você tem que Mas pôr uma legenda lá. E nos não seus existe. trabalhos tem verde, cara. Deixa eu até ver agora isso. Agora fiquei Minha mulher, curioso. ela marca no lápis, né? Deixa eu ver se eu pego um Cara, mas lápis. tem pouco verde aqui, hein, cara? Olha, assim, tem azul, cor de pele. Não, Claro que nas caricaturas a pele acaba dominando, né, o trabalho, quase, né? eu uso bastante ocre, né? Deixa eu ver, quer ver? Espera aí. É, cara, não tô vendo muito verde aqui não, mas pô, que legal. Sabe que Mas ela anota sempre no... Eu tenho uma caixinha aqui que só tem verde. Eu separo todos os lápis verdes na caixinha para não errar. não Aconteceu confundir. uma vez, cara, eu tinha que entregar uma capa, uma revista, e é aquela época que não tinha computador. Agora você muda a cor do computador, né? E o boy ia vir de manhã pegar. E eu fiquei a noite toda desenhando. O lápis era novo e não estava marcado. E eu pintei, era o Fernando Henrique, logo no início, né? Fernando Henrique, os ministros, tá? Pintei tudo de verde, cara. Puta, fora tudo de verde. Todo dia, 8 horas da manhã, o boy foi pegar lá, já estava atrasada a capa, né? Daí a minha mulher acordou assim, falou assim, mas você pintou tudo de verde. E não tinha como. Daí eu tive com sono, sem dormir, tive que refazer o Queria trabalho. fazer o desenho. Hoje eu colocaria ali no computador, mudaria a cor, tudo bem. E essa relação Já aconteceu tua... mais de uma vez. Ah, é? Ui, essa, É essa relação frequente. tua com o computador, cara, porque assim, o que eu conheço do seu trabalho mais é de salão de humor, e de salão de humor você, quase tudo que eu já vi lá, nunca vi nada digital no salão de humor. Pode ser que nos últimos anos você tenha mandado e eu não tenha reparado, não tenha visto. Mas era sempre o lápis de cor, ou enfim, Sim. o digital, você acha. Você parece que eu vi uma entrevista sua, alguma coisa, falando que você teve uma resistência para entrar no digital, mas hoje você está falando que se tiver algum problema assim, você vai lá no computador e muda rapidinho. E você entrou dentro do digital mesmo, ou é mais uma técnica que às vezes ajuda, às vezes atrapalha? Como que é isso para você? A gente é empurrado, né, cara? Você tem que entrar. Tem uma hora que você resiste, mas uma hora não tem como. Eu desenhava o Castelo Rá-Tim-Bum, eu e o Giroto, os livros do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tenho aqui. É fantástico, cara. Eu via quando eu era um pouco mais novo, enfim, que já deve ter uns 10 anos esse livro, já não? 18 anos? Isso é de 97, tem mais. Tá vendo? Isso aqui era tudo a lápis. Eu fazia tudo isso a lápis, né? Eu Eu não tenho esse mexi livro até com... hoje aqui. eu mostrei isso porque eu fazia tudo a lápis na mão e demorava muito. E a gente tinha uma multa. Como isso aqui vendia muito, só no lançamento eles venderam 3.700 livros. Imagina, se vender 50 livros no lançamento é muito. Ali vendeu 3.700 livros no lançamento. Então, eles queriam muito rápido que a gente terminasse isso. Né? A gente tinha pouco tempo para fazer esse livro, um livro. Então, tinha uma multa muito grande se você não entregasse. Um dia, assim, que você entregasse, você tinha uma multa. Naquela época, era uma multa muito grande, então tivemos que apelar pelo computador, né? Daí o computador tinha que fazer uma textura, a gente escaneava a panela, escaneava tijolo, folha, pano, e fazia tudo para ganhar uns espaços ali de desenho.
É que na Eu época comprei também não um. era tão comum a máquina, né? Não era qualquer celular tinha filmadora, tinha máquina e tinha máquina fácil. O scanner já existia e a câmera normal de papel, né? De revelação de filme. Então era comum botar as coisas dentro do scanner, né? Isso, a gente fazia isso, colocava até tijolo, colocava ali. Antes, no segundo livro, a gente começou a usar o aerógrafo, né? Era tudo no lápis. O primeiro foi tudo no lápis. Depois, no segundo, a gente já apelou para o aerógrafo. Daí tinha, o segundo era o Etevaldo, e tinha que desenhar uns planetas lá e tal. E para cobrir uma área, né, era muito grande, e a gente, de madrugada, eu e o Giroto, assim, era 3, 4 horas da madrugada, assim, e a gente comendo bolacha, sabe aquela bolacha água e sal, né? Mas como que a gente vai fazer uma textura aqui? Daí a gente esfarelou a bolacha, dava uma camada, esfarelamos a bolacha no planeta lá, jogamos outra vez, depois varremos aquilo lá e deu uma textura interessante, sabe? Então a gente fazia umas coisas assim que dava certo. Caramba. Depois você olhava o resultado e falava, pô, dá certo. Então apelava para isso, né? E o, Uma época, cara, eu bati um recorde que foi para terminar um livro desse. A gente ficou um dia, uma noite, outro dia, sem tomar banho, né? A esposa do Giroto que levava lá o salgadinho pra gente. Daí, um dia, uma noite, outro dia, a outra noite, e no outro dia foram acho que 57 horas direto, assim, sem dormir, cara. Daí eu não conseguia dirigir, eu chegava em casa não conseguia dirigir. Cheguei em casa não conseguia dormir, assim, né? Quando eu saí do escritório que a gente tinha. Era uma mas, loucura. Assim. mas Então, é muito aí intenso. teve que apelar para o computador, não teve jeito. Mas o computador facilita muito, né, cara? Ajuda a mudar alguma coisa corrigir alguma coisa no percurso, ou a ganhar tempo, né? E o resultado fica bom, claro que depende do que, né? Eu sempre falo que. Você conhece o Paulo Branco também, um Sim, caricaturista? admiro o trabalho dele. Sim, né? E ele falou, cara, eu não consigo não conheço nenhum programa de computador que você com uma tablet boa, uma Cintiq e tudo, consiga fazer uma aquarela tão espontânea, tão quanto o Paulo Branco faz as aquarelas dele. Então, tem coisa que não dá para fazer no computador ainda, ou tomara que nunca Quer dizer, dê. o Cárcamo, né? Não dá para imaginar um trabalho do Cárcamo no computador, né? É verdade, é Não verdade. consigo. É, você Então, vê. o Júnior Lopes, que desenha com pano, né? Ele faz aquelas colagens de pano, é uma coisa, né? Você vê impresso é uma coisa, você vê o original ali é outra, né? Por isso que eu mando originais do salão. Eu acho que o original ele tem um impacto diferente, né? Ele te pega mais, né? Com certeza. Já que a gente começou a te falar de salão de humor, vamos falar um pouquinho de salão. Você participa de salão ainda? Ou hoje você é mais jurado? Você participou muitos anos. Fala para mim um pouco dessa história de salão, como que você começou, por quê e os prêmios que você teve aí, não todos, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando de prêmio, mas enfim. Hoje menos, né? Muito menos. Hoje eu estou com o freio de mão puxado. Eu comecei em 2001. Né? Já tinha feito o Castelo Rá-Tim-Bum, eu fazia caricaturas, né? Todo mundo falava, manda para Piracicaba, não sei o quê. E eu, não dava tempo, chegava no último dia, não mandava, né? Não, falei, mas ali é difícil, né? Em 2001 eu mandei um trabalho, foi o Jorge Luiz Borges, daí pegou o primeiro lugar em caricatura. Daí eu gostei, eu falei, gostei da ideia, né? Ganhar primeiro lugar não é uma má ideia, né? Não, mas daí eu comecei a mandar. Aí mandei os salões, mandei para vários salões, sempre pegando, sempre ganhando, né, premiado. Eu já tenho, acho, mais ou menos uns 50 prêmios de salão. E daí eu peguei gosto para coisa. E hoje eu sou convidado mais para ser jurado, tal, então eu parei um pouco, né? Então, uma coisa que eu vejo Claro. muito nos salões, assim, se confunde muito no salão essa coisa da caricatura. Às vezes o cara faz uma caricatura, é caricatura, né? Às vezes faz uma caricatura e acaba sendo uma charge, sabe? Os caras acrescentam um monte de coisa que deixa de ser caricatura e é uma charge, né? Acontece muito isso no salão.
Eu acho Entendi. que caricatura é caricatura, tem que ser caricatura. Charge com caricatura é outra coisa. Charge é charge, você pode usar a caricatura na charge. Mas acontece muito do fulano botar um monte de coisa, né? Diferente ao, ao que está sendo caricaturado, que você só sabe que é o cara pelos apetrechos que tem ali, né? Uma vez eu lembro de um salão que ganhou a Madre Teresa de Calcutá, mas era só o pano da Madre Teresa, sabe? Só os e não era uma caricatura. Então acontece muito isso nos salões, né? Uma coisa que eu critico muito e vejo isso nos salões. Né? Entendi. E você acha que o salão é um caminho bacana para quem está começando a entrar na área de caricatura? É importante? Tirando um pouco do dinheiro, porque a questão de ganhar salão de humor, você teve a sorte, porque você tem muito talento, tudo, de o primeiro salão de humor que você participou, você ganhou, mas você já tinha um trabalho de ilustração muito fundado, assim, muito, enfim, de muito tempo, enfim, já tinha uma técnica muito boa, né? Quando você mandou o seu primeiro desenho para Piracicaba, mas o cara que está começando um pouquinho antes de você ali, que o cara está fazendo umas caricaturas, é importante ou é perda de tempo participar do salão? O que você acha disso? Ah, eu acho que é importante. Foi importante para mim, eu acho que é muito importante, cara. E você participar, você conversar com as pessoas, né, com quem desenha. Eu lembro que eu estudei, eu não tenho vergonha de falar que eu estudei na Pan-Americana de Arte. O cara falou, você Uhum. estudou na Pan-Americana de Arte, não sei o quê, fez o Instituto Universal Brasileiro, eu fiz quando era moleque, e daí, né? E eu aprendia muito mais conversando com o professor no metrô do que na sala de aula. Então é muito importante. E no salão de humor, como esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu aprendia muito com isso. Né? Eu prestava muita atenção no que o professor falava no metrô, no caminho indo para casa, e eu aprendia muito mais no metrô com ele, conversando assim, eu e ele, do que na sala de aula. Então, o salão de humor dá isso, esse contato com as pessoas, com outros profissionais, para as pessoas verem a tendência também, né? Tem coisa que se desgasta ali, já assim, o caminho, né? E o salão mostra sempre isso, né? Tem uma época que todo mundo está desenhando acadêmico, né? Daí um ganha no acadêmico, todo mundo vai naquela, e depois já vai para outro. Então é legal isso, né? Você acompanhar essa evolução, e sempre ter uma evolução. Você Entendi. olhar, e daí, se eu ganhei num ano com lápis, no outro ano um monte de lápis, sabe? Essas coisas, acontece muito disso em salões, mas é legal, é um caminho bom. E você falou também que antes até de participar do Salão de Humor, você já tinha feito o Castelo rá tim alguns livros da coleção. Então, a tua carreira, você começou na real, antes de ser caricaturista, como ilustrador, e ainda eu imagino, ilustrador de livros infantis. Que também é um viés, né, um caminho de quem quer trabalhar com ilustração, com desenho, de humor, enfim, a ilustração de livro. Fala um pouco mais, você tem uma editora, é isso? Não? Você presta serviço para editoras? Para eu entender um pouco mais esse lado editorial seu aí. Sim, eu e o Gilmar, a gente tem uma editora, é a Boitatá, e agora esse ano eu ganhei o PROAC, né, um incentivo do governo, e estou fazendo, o ano passado eu fiz o livro do Palmeiras, acho que você conhece, o Alma, Hum, história em quadrinhos. Né? conheço, Isso conheço. aqui foi feito no Lembro. computador, muita coisa, né? Foi feito no computador, na correria, né? Deixa paradinho para o pessoal ver, que não deu para focar, eu acho. Quer ver? Fala alguma coisa para mudar para sua câmera, por favor. Eu usei muito o Ocre aqui, porque eram fotos antigas, né? Olha só. Dá para ver? Né? Legal. E quando você fala no E agora eu computador, a tô... pintura no computador, não o desenho. Ou o desenho também. Não, aqui o desenho foi a lápis, eu escaneei, né? E mudei a cor no computador. Uhum. Mas a maioria eu faço isso, eu escaneio e depois eu faço no computador, eu mudo a cor. Eu estou fazendo um agora, que é uma história, também é do Croácia, para esse ano eu vou lançar ainda. Né? Já é um outro estilo, Bem bonito, hein? Mais realista um pouquinho, né? isso, é mais realista, né? É uma história em quadrinho. Aqui são alguns estudos, né?
baseado em, ó, Bonito, hein? é mais realista, e é muito em fatos históricos, baseado em fotos, né, históricas, né, Da época, tudo. da época. E isso você vai lançar pela sua editora? Oi? Você vai lançar pela sua editora através do que você ganhou o PROAC, o edital do PROAC, para fazer esse trabalho. Exatamente, a editora Boitatá, né? E eu acho que o mês que vem já entra em gráfico. Isso aí eu já terminei de ilustrar. A gente está fazendo a revisão agora. Fala sobre a Revolução de 35, a intentona, e a gente está tentando um prefácio aí do Fernando Moraes, parece que ele vai fazer, então só está dependendo disso. E a revisão, daí a gente já entra na editora com ela. Tem 68 páginas. Legal. E a editora com Gilmar é uma editora focada em livros com ilustração, não tem não é qualquer livro, assim, ou é qualquer livro, como que é? Qual é o foco da editora? É mais livro didático, né? Tem um aqui que a gente faz, posso mostrar aqui, ó. Esse aqui também é história em quadrinhos, a gente já fez uma coleção. Esse traço é do Gilmar. Oi? Esse traço é do Gilmar. Esse eu e o Gilmar. A gente faz uma parceria. E a gente mistura bem os traços. A história em quadrinho também, a gente faz. Bem legal, bem legal. Usa muito computador. Esse aí já está na sexta edição também, são 48 páginas de história em quadrinho. E aí a gente tem assim, 2 meses para fazer um livro desse, né? É uma correria. Mas pelo menos é um pouquinho mais, tudo bem que são muitas ilustrações, são várias páginas, né, bem detalhadas, mas é um tempo mais, 2 meses é um tempo mais prazeroso, talvez, de fazer do que, às vezes, o jornal. Eu entrevistei o Batistão esses últimos dias, e ele falou que os prazos eram, assim, cara, horas. Tipo, tinha que fazer uma caricatura daqui 2 horas, tinha que estar pronto e bem feito, e manda bala. Mas no jornal é assim, cara. Eu tô acostumado. Então você trabalha de manhã, como que é? De manhã na sua casa, à tarde, à noite no jornal, e você vive que dia? Você descansa algum dia? Não? Oi? É difícil. E também, jornal não tem descanso, né? Você trabalha sábado, domingo. Hoje é minha folga, né? Até que foi legal. Mas hoje. E aí eu peguei para gravar a entrevista. Olha só, estraguei essa folga. De manhã eu já estava mexendo no livro aqui, eu não paro, né? Às vezes eu falo para minha mulher, vamos pro shopping para eu parar de desenhar, tá? Porque eu não paro, cara. Eu estou numa festa, eu estou no papelzinho ali da mesa ali desenhando o garçom, alguma coisa. É sempre assim, né? Então eu não paro. E eu trabalho aqui e também na casa do Gilmar. Ele tem um estúdio dele lá e eu tenho aqui em casa. Então a gente, ou ele vai lá, eu venho aqui, ou ele vem aqui, eu vou lá, sabe essas coisas. Vocês moram em São Paulo? Não, ele é meu vizinho aqui, em Santo André. Ele mora a 5 quadros aqui. Às vezes ele vem de bicicleta em casa. Ah, que legal. E quando você falou que nasceu em como que é? Avaré. E você mudou por causa do trabalho, para ter mais oportunidades aqui na região de São Paulo, Santo André, ou coincidência você mudou, porque, enfim? Eu vim para estudar na Pan-Americana de Artes mesmo. Isso no início de 80, né? Eu ganhei uma bolsa na Pan-Americana de Artes. Eu vim, né? Eu gostava de desenhar, eu trabalhava numa gráfica, fazia de tudo na gráfica, cara. Quando você começa, ainda mais no interior, e era uma gráfica que prestava serviço para fora, até para São Paulo, sabe? Eu fazia de tudo. Eu aprendi muito. Eu tinha que fazer embalagens, criar, sabe? Caixas de doce, caixas de camisa. Então, eu tinha que criar, e eu fazia desde a criação, o desenho, o fotolito, eu gravava PMT, gravava chapas, fazia tudo, né? A montagem, montava, deixava pronto para rodar, só não trabalhava na máquina ali, deixava pronto para rodar. Quando eu vim para São Paulo, eu queria trabalhar numa gráfica, né? Não pensava em trabalhar no jornal, no meu disco de E eu procurei uma gráfica para trabalhar. Falei, é isso que eu sei fazer, né? Trabalhar em gráfica, fazer fotolito, essas coisas. E
Daí eu não encontrei nenhuma gráfica e tal, e por acaso passei em frente a um jornal, morava em Diadema, no Diadema Jornal. Aí o rapaz olhou e falou assim, não está precisando. Daí fui em outro jornal, era o Jornal do Planalto. Aí o cara viu o trabalho que eu fazia na gráfica, pô, desenha e tal. E daí falou, tá precisando sim. Comecei a trabalhar no jornal. Isso em 82, comecinho de 82, janeiro de 82. E daí lá eu conheci uma... Daí você vai conhecendo as pessoas, né? Conheci uma jornalista que gostava do meu trabalho, daí me chamou e falou assim, vou apresentar você para o Diário do Grande ABC. Isso ainda em 82, já no fim do ano e tal. Eu mostrei para o diretor de redação, ele gostou, daí estou lá até hoje, né? Saí uma época que eu saí em 85, foi quando eu trabalhei com o Bira no Jornal do Brasil, Retrato do Brasil. Eu saí em 85 e voltei em 89 para o jornal. Depois eu montei uma empresa, na época eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu tinha um contrato com o jornal e trabalhava todo dia, fazia charges todo dia, não parei, né? Desde 89 eu estou no jornal sem parar, né? Caramba, olha isso, tem bastante material que você produziu já de charge. Já joguei muita coisa fora. Quer dizer, vai juntando, né? Cara, eu fui na casa do Bira e no ateliê dele lá. Cara, é uma infinidade de referências, de impressos dele, de livros que ele tem, cara. É gostoso de ver porque ele respira aquele conteúdo todo ali e vai produzindo mais conteúdo, assim. Às vezes, nessa coisa mais modernosa que a gente vive hoje, o pessoal mais novo do que eu, do que você, enfim, o pessoal de 17, que está começando, enfim, o cara às vezes está só no computador ali, a referência é Google, esquece um pouquinho dos livros. E é gostoso também você ter o tempo, né, enfim, de parar, ver um livro, de ver essas coisas antigas que o pessoal ou que fez, ou que você mesmo fez há 10 anos atrás, você começa a ver e fala, porra, que legal, enfim. Tem uma coisa meio nostálgica que eu gosto também. Tem uma coisa, você falou essa coisa assim, tem uma época, às vezes você fica assim meio encanado, assim, pô, eu desenhava melhor antes, né? Quando eu comecei, não tinha aquelas barreiras, né? O desenho era solto e tal, então, coisa, assim, pô, meu desenho era mais solto, né? Daí você vai criando barreiras, né? Você vai aprendendo e tal. Então, eu estou sempre experimentando, né? Então, hoje eu acho que consigo desenhar como eu conseguia antigamente, sabe? Quando eu comecei, você aprende para desaprender, é um processo muito estranho. É uma coisa Agora, tipo. É bem Picasso isso mesmo, né? Que nem você falou, né? Diz ele que levou a vida inteira para conseguir e aprender a desenhar como uma criança, né? é bem isso, né? E quando o desenho você conhece muito o seu desenho, eu acho que fica muito matemático também, né? Você se conhecer muito. É bom que você não saiba como é seu estilo. Eu acho legal, às vezes, assim, qual é o seu estilo? Não sei. E que as pessoas descubram isso. Eu lembro uma vez, cara, a época que eu fiquei fora do jornal mesmo, que eu tinha uma empresa, mas tinha um contrato com o jornal. Eu trabalhava, mandava tudo, mas eu não ia lá na redação, né? E por causa disso eu assinei o jornal. Até hoje eu assino. O jornal que eu trabalho eu assino, eu recebo em casa, né? E daí um dia eu tinha uma caricatura na capa. Olhei assim a caricatura e falei, putz, contrataram alguém no jornal, né? Tem alguém novo no jornal. E o cara é bom, né? Gostei da caricatura. Eu fiquei babando na caricatura, falei, porra, contrataram um cara bom no jornal, né? E daí eu fui ver, era uma caricatura minha antiga, que eu tinha esquecido, eu que tinha desenhado, eles pegaram de arquivo, e foi a primeira vez que eu gostei realmente do meu desenho, sabe? Porque eu Caramba, que era nunca um fico desenho. feliz com o resultado final. Eu vejo os desenhos, essa coisa da matemática, de você saber qual é o desenho, e eu nunca gosto, sempre, todo desenho, por mais que as pessoas falem, tá maravilhoso, tá lindo, eu sei onde está o desenho, eu sei onde eu sofri, onde eu não deveria sofrer, que eu queria fazer com mais alegria. Então, eu nunca curto, e foi a primeira vez, e foi uma coisa sincera, que eu gostei do meu trabalho. Eu falei, pô, o cara é bom, e eu estava falando de mim. E o trabalho, acho que talvez a caricatura que eu mais gosto é essa, por eu ter esquecido dela. Né? Eu não sabia, eu não vi que era, eu falei, pô, será que eu não tenho estilo, né?
E depois eu fui ver que era uma caricatura minha e eu mesmo gostando da minha caricatura. Isso eu gosto mais da caricatura dos outros do que da minha. Eu sempre acho o defeito no meu trabalho, né? Mas acho que todo mundo assim é um pouco perfeccionista nesse sentido de gostar bastante dos outros e com a nossa a gente é mais crítico, né? Porque se você se acomoda também, daí você acha que você já sabe tudo, você para, né? Você tem que. Eu aprendo todo dia, cada traço que eu faço eu estou aprendendo, né? Eu estou sempre pesquisando, sempre, né? E sempre barreiras, né? Você tem que pular essas barreiras, né? Você tem que Entendi. vencer as coisas. Cara, muito Agora, legal, muito esse bacana. trabalho. Pode complementar o que você ia falar? Não, esse trabalho que eu estou fazendo mesmo, eu estou num estilo antigo, né? Eu estou fazendo aquela. Até eu publiquei sem pensar em Duré, Gustavo Duré. O cara falou, pô, parece Gustavo Duré, que é os tracinhos que eu fiz, né? Tal, e daí eu olho assim, parece mesmo, né? Mas eu não tinha nem pensado nele, né? E porque eu falei assim, eu quero fazer uma coisa com estilo antigo mesmo, aqueles desenhistas antigos, da Epopeia Tri e tal, aquelas coisas. Não copiando eles, que eu acho que não é legal você copiar, né? Mas de repente fazer uma coisa que seja antiga, de fazer com tracinhos, né? É isso que eu quero fazer nesse trabalho. Então, está sempre experimentando, todo dia, né? Tem que ser assim. Não, bacana. Bom, a gente já tá chegando ao final aqui do nosso bate-papo, até para não ficar muito longo, mas eu vou pedir para você imaginar quem está começando agora, o cara que está aí com seus de 15, 12, enfim, até 20 anos aí, e o cara está começando a pensar em trabalhar com caricatura ou a se aprimorar, para que lado corre, o que que faz da vida. Fala, sei lá, duas dicas, vai, não precisa ser muitas dicas também, duas dicas que você acha que são pilares, assim, você fala, puta, de repente vale a pena começar com isso e com isso, na tua visão aí, o que você acha interessante para o pessoal que está começando? Uma é o material que você usa, né? E você pode usar qualquer coisa. Pode usar até café, se você quiser, você faz, né? Você tem que Tem que usar ser um o que café bom, você gosta, né? Oi? tem que ser um café bom, né, café É, encorpado. pode desenhar com café. Já fiz desenho com café, né? Uma vez eu estava com o Orlando, a gente estava numa pizzaria, ele começou a desenhar no prato, começou a desenhar com ketchup e tal, fez um puta desenho, né? Falei assim, caramba, né? Com ketchup, mostarda, ele fez um desenho. Pode desenhar com qualquer coisa, né? Eu acho que você tem que experimentar vários. A outra, cara, é fundamental, é você, não sei se dá para ver aqui, mas é o calo no dedo de desenhar. Sabe? Isso Não dá é para ver, desenhar, mas a gente imagina que tem, a gente acredita que tem o calo aí, sim. é desenhar e desenhar muito. Você tem que desenhar e é só assim mesmo que você vai soltando a mão e vai. E não tem uma forma para desenhar, porque cada um tem uma. Desenhar é uma assinatura, né? Cada um tem um jeito de desenhar. Por isso que eu gosto de muito, né? A minha mulher fala, como você gosta de tudo? Eu gosto de tudo. Cada um tem uma assinatura, cada um tem um jeito de desenhar, né? E você tem que arrumar uma hora o seu estilo aparece, né? Você tem que. Você pode até copiar no começo, né? Mas copiar todo mundo, não copiar só um cara, né? E depois você vai arrumando seu caminho, não vai sofrendo tanto, você já vai encaixando no estilo ali e vai embora. Legal. Cara, Acho que é bem. legal, Fernandes. Cara, foi um prazer falar contigo. Eu acho que todo mundo que assistiu aí a essa entrevista aí conseguiu pescar algumas coisas, algumas dicas legais, assim, e junto com as outras entrevistas dos outros caricaturistas, eu acho que já dá para quem está começando e para quem está na área já também entender, né? Que nem você falou que não vale a pena ficar parado no tempo, você aprende a cada traço, né? Você com mais de 30 anos de carreira falando que aprende a cada traço. Então, assim, é uma dica que realmente não dá para você parar e não dá para você achar que você já sabe tudo e fazer só aquele feijão com arroz lá, né? Exatamente. E eu agradeço em nome do evento do Concarica aí, o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua simpatia aí, que foi muito bacana essa conversa. E é isso. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Quando precisar, estamos aí. Legal, Um Fernando. abraço. Então, vou desligar aqui a transmissão aqui, um momentinho só. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado.